meu querido Vinícius, tem 8 minutos, o último, hein? A ter 8 minutos. Com você. O último é o Rogério. O último é o Rogério, é verdade. Penúltimo. Nada melhor que terminar com ele. Peraí que eu não tô... Me deu o poder aqui dos slides. Com você. Deixa eu ver se passa aqui. Estou com um problema com relação aos textos aí, Fê. Não vai dar para ver aqui. Enfim, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Por causa dos slides não estão aparecendo os textos, tá? Então vamos lá, gente. Eu sou Vinícius Tadoni, minha empresa ela existe desde 2011, a VT Ad One. Eu trabalho com estratégia de mídias sociais. Já tenho alguns artigos lançados sobre esse assunto. Obrigado, Vera, por ter, inclusive, me ajudado com algum desses artigos. Espero ajudar vocês aí com um pouquinho de conhecimento de mídias sociais e estratégia de mídias sociais. Mas antes da gente entrar no tema hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto, né? Como que vive o dia a dia das pessoas, né? A gente tem que entender o que elas fazem desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir, né? As pessoas, elas estão always on, né? E dentre todas as mídias em que elas são impactadas ao longo do dia, o celular é a mídia que ela mais olha, até por conta das mídias sociais. O Facebook começou muito forte com isso, com relação aos pushes, fazendo com que você utilizasse mais o mobile cada vez mais, para que você não saísse daquele aplicativo. Inclusive, depois a Lud pode até explicar um pouquinho mais para nós, existe um nome chamado Fear of Missing Out, que é aquele medo que as pessoas têm de ficar desatualizadas. Então, elas têm sempre a necessidade de ficar olhando o celular, necessidade de consumir algum conteúdo, alguma coisa que elas podem ter perdido, né? Assim como existe um outro termo chamado cibridismo, onde nós estamos hoje transferindo as nossas responsabilidades para os equipamentos eletrônicos. Aí o Mitsuru também pode falar que o nosso cérebro também está ficando meio preguiçoso, né, por conta disso. Mas é verdade, a gente acaba tendo até, às vezes, se atrasando, perdendo até um voo, por exemplo, se a gente esquece o celular em casa, fazendo com que a gente volte para casa por conta dessa necessidade, né, essa vontade absurda de estar sempre conectado. E agora a gente vai falar do tema especificamente, que é o segundo momento da verdade, uma pena que não dá para ler aí no nosso slide branco. Mas aqui a gente vai ter um problemaço, porque as minhas fontes estão todas brancas, uma pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Ô, Vinícius, você tem a apresentação aí? Tem a apresentação aqui, meu querido. Pode compartilhar sua tela, então. Tá? Porque deve ter sido algum problema do meu próprio computador de fonte. Então, nesse caso, você consegue... Deixa eu parar meu compartilhamento aqui, ó. Pronto, Vinícius. Pode compartilhar da sua própria tela, tá? Tá, deixa eu... Aos convidados, peço desculpas. Às vezes a gente tem esses problemas da tecnologia, por mais que o Mercúrio retrógrado tenha passado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com o grande Marcelo Pereira. Mas, às vezes, as tecnologias nos pregam algumas peças, não é mesmo, pessoal? Ainda mais pela manhã. Ô, Fê, ainda está desativado para mim o compartilhamento de tela. Luciana, você pode fazer o Vinícius de host, por favor? Só um minutinho. Prontinho. Manda bala, Vinícius. Vinícius, pode recomeçar a sua apresentação, por favor, tá? E, Dani, por favor, recomece o tempo. Obrigado. Podemos seguir daqui, doutor. Vamos lá. Sem problema nenhum. A gente vai falar justamente o segundo momento da verdade. A gente deixou aí mais uma curiosidade, aí, mais uma atenção no ar, né? Mas para a gente chegar a falar sobre esse assunto, né, o segundo momento da verdade, qual que seria esse momento? Eu preciso falar um pouquinho da jornada do consumidor, né? Então, o primeiro passo da jornada do consumidor é o awareness, é aquela fase da consciência, como ela fica sabendo sobre o seu negócio. E aí as mídias sociais, ela é muito forte nesse sentido. Quem aí já assistiu Matrix? Levanta a mãozinha ali para eu saber. Eu tenho certeza que o Hit levantou as duas mãos, aí, super fã de Matrix, né?
é mais ou menos aqui. Aqui onde começa a descoberta de toda a jornada, de toda uma trajetória. E se você é que nem o Rafa, que gosta também de cinema, sabe muito sobre a saga do herói. Então funciona muito similar à jornada do cliente com a saga do herói. Tem toda uma construção da fase de descoberta, transformação dele durante aquele período. E aí as mídias sociais, elas servem de gatilhos para que a busca de fato aconteça, que é o próximo passo da jornada do consumidor, né? Que é onde você vai mostrar o seu propósito. O consumidor, o seu cliente, ele vai querer consumir um pouquinho mais de conteúdo sobre você, informações mais detalhadas. Ele vai no YouTube, depois ele vai num blog, ele vai no seu site, é aí onde você tem que mostrar o seu propósito. E aí não sou eu que estou dizendo, é o Google que diz que esse momento se chama Zero Moment of Truth, ou Zero Momento da Verdade, que é quando ele faz a busca por você. O próximo momento da jornada é, de fato, a decisão de compra, onde ele faz a ação, ele busca dentro do seu site ou dentro da sua loja. E isso a gente chama de primeiro momento da verdade. E o segundo momento da verdade, vamos lá? Na minha opinião, o mais importante, gente, que é a experiência própria e depois a experiência compartilhada. A experiência própria, porque ele já consumiu, ele já comprou do seu produto e agora ele usufruiu, ele sabe dizer se a avaliação foi positiva, se foi negativa, né? E depois disso, ele vai o quê? Compartilhar para toda a rede dele aquela experiência, aquele momento gostoso de usufruir o seu serviço, mas pode ser também negativo. Tem algumas empresas que tratam até como a experiência compartilhada como o último momento da verdade, ou o terceiro momento da verdade. Eu já trago os dois juntos aqui, que é por se tratar justamente de experiência. Mas esse é um ponto de atenção que eu sempre falo, porque as empresas elas estão muito bitoladas na primeira fase da jornada, que é o atração, sempre receber leads, trabalhar muito com funil de vendas. Vamos pensar no oposto e tratar a experiência como um dos fatores também mais importantes. Até porque a experiência ela serve de estímulo para que aconteça um loop infinito, né? As pessoas, elas devem ter aí pelo menos, cada um de vocês deve ter pelo menos 800 amigos nas suas redes sociais aí, que quando você compartilha uma experiência que você teve, eles vão receber essa mensagem também, e isso se torna um loop infinito, como eu disse. E é aqui onde está o detalhe da jogada, que lá no começo da jornada a gente tem que colocar dinheiro, que é o outbound, né? A gente tem que colocar bastante dinheiro para ser conhecido. Já aqui é onde a gente gasta menos, porque a experiência ela vai se tornar mais rica. É o famoso UGC, Used Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário. E esse conteúdo gerado pelo usuário, como eu disse, pode ser negativo, então aqui tem que tomar muito cuidado. Eu tenho certeza que a Flávia, por exemplo, que uma pena não está aqui hoje, não faz isso que a gente está mostrando aqui nesse exemplo, né? Um GC negativo, né? A pessoa ela tem uma experiência ruim de compra. Então, por isso que o nosso conteúdo, aqui já entrando um pouquinho de conteúdo, tem que ser o mais autêntico possível, né? Senão, a doutora André vai receber uma chuva de clientes aí descontentes para reclamar com as marcas, não é verdade? E 88% dos consumidores, segundo a análise, segundo a pesquisa, confiam em avaliações e recomendações das pessoas, né? Eu vou dar um exemplo também, quem assistiu Black Mirror, tem o episódio 1 da temporada 3, onde a menina ela pode ser a madrinha de casamento se ela tem um número de estrelas, né? Um número de avaliações. Então a gente já vive isso daqui. Então, quanto mais avaliações positivas você tem, mais rico fica a recomendação e o consumo das pessoas. E olha que interessante, a gente está numa alta de falar de influenciadores, né? Você sabia que o UGC tem quase 10 vezes mais chances de afetar a decisão de compra de alguém, né? Que é justamente o conteúdo gerado pelo usuário. Se você atendeu as expectativas, excedeu, na verdade, os níveis de excelência, ele vai falar bem de você e isso gera uma oportunidade de vendas, né? De você vender mais, alucinante. 1 minuto, Vinícius. Já estou no finalzinho. E você acredita que se você trabalhar o UGC de seus clientes, você tem 51% de chances dos seus clientes engajarem mais com a sua marca. Então, utilize disso, utilize dos depoimentos,
faça alguns agrados na conta, assim como a nossa Dani, né, faz bastante nos nossos grupos para estimular mais vendas, conteúdos reais, transformando assim os seus clientes em promotores de marca. Então, se você gostou, se você aprendeu um pouquinho mais sobre o GC, por favor, me siga nas redes sociais e eu quero o seu GC, hein? Tira a foto dessa tela aí e me marca lá depois. Obrigado, gente. Muito obrigado, Vinícius. Peço desculpas aí pela diferença nas fontes. Mas que bom que conseguimos... Olha, tá aí a palestra toda. E agora eu vou falar do nosso Rogério, que não manda foto, mas vai ficar no verde.